Oi, estamos de volta, né? Deu um problema no vídeo, mas já tá tudo certo, né? Então vamos continuar. Aonde nós paramos lá? Quais as fichas são necessárias para compor o número 1009? Como que eu vou compor o 1009? 1000 mais 9. E qual ficha que tem lá, né? No material lá complementar? 1000 mais 9, né? 1009. 1000 mais 9, então vai ficar assim, né? Para mim decompor o número 1009. Então, lá no livro de vocês tem esse... Você vai encontrar lá no material complementar, tá? Mas a resposta lá vai ficar 1000 mais 9, tá? Para você decompor. Para você compor, então, vai ficar 1000 mais 9. Agora o número 6. Decomponha os números e escreva como se lê cada um. 2346. Como que vai ficar? 2000 mais 300 mais 40 mais 6. E como que lemos? 2346. Olha lá, a prof já pôs o modelinho lá no quadro, tá? Então, essa primeira resposta vai ficar assim. 2000 mais 300 mais 40 mais 6. E como que se lê? 2346. Tá bom? Aí o segundo lá. 5031. Como que ficou lá a resposta? 5000 mais 30 mais 1. Como que lemos? 5031. Aí o número 7. Agora vamos compor os números. Descubra o número e escreva como se lê. Aí tá lá, 8000 mais 700 mais 60 mais 7. Lembra que a prof fez na outra aula? A prof já deu esse exemplo aí. Praticamente esse exercício já ficou pronto. Então, como que ele ficou lá? 8767. Como que nós lemos ele? 8767. Ah, então ele tá decomposto aí, né? Agora vamos compor. Então, ele... Diferente da atividade lá de cima, você vai ficar diferente, né? Ele já tá, né, decomposto. E você vai compor ele de novo, né? Você vai ajuntar ele de novo. Daí ele vai ficar 8767. E lemos, né? 8767. Aí tá lá, 7000 mais 900 mais 3. Como que ele vai ficar? Então, você vai juntar, né? Como que ele vai ficar? 7000 mais 900 mais 3. Vai ficar lá, 7.903, né? Aí, como que se lê? 7.903. Aí tá lá na página 86. Matemática do dia a dia.
Em nosso dia a dia, os números com 4 algarismos aparecem também em situações de compra. Observe o preço deste celular. Então, o celular custa 3.410, né? Tem lá o celular com a etiquetinha, né? Tem no livro de vocês. 3.410. Se fôssemos pagar este celular utilizando apenas moedas de R$1, de quantas moedas precisaríamos? Se eu for pagar R$10 em alguma coisa, eu vou precisar de 10 moedas de R$1. Se eu for pagar 20, eu vou precisar de 20 moedas de R$1. Então, lá a mesma coisa, né? 3.410, eu vou precisar de 3.410 moedas de R$1. Então, essa é a resposta. Se fôssemos pagar por este celular utilizando apenas cédulas de R$10, de quantas cédulas precisaríamos? 341 cédulas. Então, como que você chegou a essa resposta, né? A gente poderia fazer tipo uma conta de divisão ou uma conta de vezes, mas vocês ainda não aprenderam, né? Vocês ainda não aprenderam a fazer uma conta de dividir. Então, não tem como a prof ensinar agora com um número desse tamanho, né? Para você aprender, você tem que começar, né? Do número mais baixinho, né? Então, do que nós estamos falando? Nós não estamos falando de divisão, nós estamos falando de centena, dezena, unidades. Então, a resposta é 341 cédulas. Cada 10 dezenas é 100 unidades. Cada 10 centenas é 1.000 unidades. Então, eu vou precisar de 300, né? Para dar cada... Por exemplo, assim, cada 1.000 unidades é 10 centenas. E 1.000 unidades é uma unidade de milhar. 3.000 é 3 unidades de milhar. Então, eu vou precisar, por exemplo, se fosse 3.000, eu ia precisar de 300 cédulas de 10. Mas como é 340, como a resposta como o preço é 3.410, então eu vou precisar dessas 300 notas de R$10. Aí, para dar o 400, eu vou precisar mais de 40 notas de R$10 e mais os R$10 para dar o 410, né? Que é mais uma dezena. Então, daí vai ficar 341, né? Para ficar 3.410. Então, eu vou precisar de 341 cédulas. Então, para mim chegar a essa conta, eu tenho que pensar nas dezenas, nas centenas e na unidade de milhar, né? É o que foi usado lá, né? 3.000 são 3 unidades de milhar. 400 são 4 centenas. E 10 é uma dezena. Então, não tá pedindo assim, né? Pra gente fazer uma
divisão, né? Então, como nós estamos trabalhando com centena, dezena, unidade, unidade de milhar, então, para nós chegar ao resultado, nós temos que usar esse critério, né? Tudo bem? Então a resposta é 341 cédulas, tá bom? Aí lá o terceiro lá. Se fôssemos pagar por esse celular utilizando apenas cédulas de R$100, de quantas cédulas precisaríamos? Quanto seria o troco? Então, como o preço lá é 3.410, vamos supor que eu fosse... Vamos completar 3.500, né? Que não tem como eu usar cédulas de 100. Assim, se o preço lá não tá redondo, né? Então, vamos supor que eu pegue 3.500. Então, para 3.500 são 35 notas de 100, né? Para dar 3.500. Mas daí o preço é 410. Quantos que vai sobrar, então? 3.500 vai sobrar R$90, né? 3.500, eu tiro 3.410, então vai sobrar R$90. Então, a resposta fica 35 cédulas e o troco de R$90, né? Porque são 10 menos 100. Se eu precisei arredondar lá o valor, né? E pegar para dar 3.500 nota. Para dar 3.500, né? Eu preciso de 35 notas de R$100. 35 cédulas, né? Que tá falando aqui. Mas o valor é 3.410, então vai sobrar 90, tá? Então é isso. Se deu para entender, mas a gente vai aprendendo, né? Mais para frente a gente fala mais sobre, né? Isso. Então tá, corrigido até a página 86. Então, como ficou lá, a primeira lá ficou 3.410 moedas. O segundo ficou 341 cédulas. E o terceiro ficou 35 cédulas e o troco seria de R$90. Aí nós terminamos, né? A prof corrigiu até a página 86, né? Lá da segunda unidade que vocês começaram, a terceira unidade, né? Então, daí, hoje vai ficar só na matemática. Lembra do exercícios complementar? Então, aqui tá corrigido, não ficou nada para fazer aqui, né? Terminou. Prof deu tarefa semana passada, corrigiu. Aí você lembra lá do seu material complementar, tá? A prof vai dar uma tarefinha lá, tá? Porque até você corrigir isso aí é bem fácil. Agora, uma tarefinha no material complementar, para ele não ficar para trás. E lá no material complementar, a gente ainda estamos fazendo as tarefas sobre os polígonos. Então, nós paramos lá na página 13, no exercício 20. Então, tá lá. O Tangram é um quebra-cabeça chinês. Observe as diferentes figuras formadas a partir de suas 7 peças.
O Tangram, ele é um quebra-cabeça, né? De figuras geométricas. No Tangram a gente tem, né? Acho que é 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos e um triângulo médio, né? Um maior, um menor e um médio. Um quadrado e um polígono, e um paralelepípedo, né? Então tá. Aí vocês estão vendo lá, né? O Tangram, a figura 1, a figura 3 e a figura 2 e a figura 4. Cada figura lembra um polígono. Complete a tabela a seguir com o nome do polígono e a quantidade de lados e de vértices que ele possui. Então, vocês já fizeram vários exercícios desse tipo, né? Então, tá bem fácil lá. Aí tá lá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. O figura 1, que polígono que ele representa lá, o figura 1? Um triângulo? Então, o professor vai dar um exemplo, né? Não tá ali, mas o professor vai responder a primeira, para vocês fazerem as outras, tá? Então, o primeiro lá, ele é um triângulo. Quantidades de lado, 3. Quantidade de vértices, 3. Né? Que ele tem 3 lados e 3 vértices. E o segundo? Que figura representa aquele segundo lá? E o terceiro? E o quarto? Aí você vai responder lá, tá? Agora, o exercício 21. Complete as frases a seguir. Cada um dos segmentos da reta que forma o contorno de um polígono. Como se chama? Cada um dos segmentos de reta que formam o contorno de um polígono. Como que se chama? Né? Aquelas... Vai entender, você vai pôr lá, né? E como se chama ponto de encontro de 2 lados de um polígono? Já falamos muito sobre isso, né? Então, vocês sabem. Bem facinho. Agora lá o exercício 22 da página 14. Termine de ligar os pontos para completar os contornos dos polígonos. Em seguida, escreva o número de lados e de vértices dos polígonos formados. Então, tá lá os desenhos. Como eles são polígonos, eles só não podem se cruzar, né? Eles são retas. Você vai ligar lá os pontinhos, né? Você vai ligar os lados lá nas vértices para formar aqueles polígonos. Número de lados e número de vértices de cada um. Número de lados, número de vértices, né? Você vai ponhar ali embaixo naquele espacinho lá. Agora o número 23. Ligue a classificação dos triângulos e sua definição correta. Equilátero, isósceles e escaleno. Aí você vai ver onde que você vai ligar. Apenas 2 lados têm o mesmo comprimento? Os 3 lados têm comprimentos diferentes? Os 3 lados têm o mesmo comprimento? Você vai... Lá atrás nós vimos isso, né? Se você não lembra mais, você vai só folhear o livro ali para trás, você vai encontrar essas respostas. Se você não lembra mais, você vai procurar lá e vai ligar ali. O que corresponde cada triângulo daquele, né? São 3 tipos de triângulo.
Aí você vai ver lá, né? E vai ligar. Agora o 24. Desembaralhe as letras das palavras abaixo e escreva a classificação de cada triângulo em relação ao comprimento dos seus lados. Então, você vai desembaralhar, né? Aquelas palavrinhas lá, tem um triângulo e tá uma palavra embaralhada lá embaixo, né? Aí você vai desembaralhar e escrever. Mas se você pensar bem, na hora de desembaralhar, a resposta tá ali no 23, tá? Aqui tá embaralhado, né? Ó. Entendeu, né? Então, é isso aí. De repente, a resposta de baixo está na pergunta de cima. Então, hoje é só, tá? Só mais um pouco de exercício, vocês têm que corrigir, né? Voltar lá de onde nós começamos, na unidade 3, e corrigir aqueles exercícios que a prof passou até lá na onde tem o celular, lá o valor do celular. Aí fica corrigido. Aí você pega teu material complementar, vai lá na página 13, começa no exercício 20 e vem até o exercício 24 da página 14. Aí outro dia a prof vem dar mais um pouquinho de exercício aqui, tá? Você tem que corrigir lá, né? Já ocupa bastante tempo, né? Pra você fazer bem feitinho. Se você acertou, parabéns, né? Sinal que você tá aprendendo. E se você errou, você vai apagar e vai fazer certo, tá bom? Então, tá? Até amanhã, tá? Um bom dia. Então, tá.